A paz do Senhor, meus irmãos, que bom estar aqui com vocês para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2025, o trimestre que tem por título A Igreja de Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Queridos irmãos, a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. E para essa lição, o texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo de número 12, onde diz assim: E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática para esta lição diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe para essa lição está assim, em Atos capítulo 3, versículo de número 11 ao versículo de número 19. Diz assim: E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, a este que verdes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são expor a importância da pregação das Escrituras, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja para a pregar com poder e autoridade, e terceiro, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Glória a Deus, com certeza, mais uma excelente lição. Amados irmãos, como motivação para essa lição, eu quero lembrar aos irmãos que a pregação do Evangelho não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja, mas é um chamado para todos os crentes. Existem algumas lendas, não é, que pairam no meio das igrejas, digamos assim. Uma delas diz respeito à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é assim: não é uma promessa que Deus fez a uma pessoa de um dia se transformar num grande pregador tal. Também não é uma obrigação só dos líderes da igreja
ou daqueles que têm função ministerial, digamos assim, ou um cargo. Não. A pregação, ela é uma responsabilidade de toda a igreja, de toda a igreja. Primeiro nós temos que partir desse ponto, sabermos que a pregação é uma obrigação de toda a igreja. Agora, a grande questão é como nós pregarmos, o que nós vamos fazer numa pregação. Essa é a motivação que nós devemos levar em consideração nessa lição. Então, nesse caso, assim como Pedro, mesmo sem formação acadêmica, foi usado de forma poderosa pelo Espírito Santo, cada crente, pode ser um porta-voz e deve ser um porta-voz da mensagem de Cristo. E aí, o que diferencia uma pregação eficaz, e eu vou lembrar os irmãos a definição de eficiência e de eficácia. É assim, uma coisa eficiente é uma coisa que cumpre o seu papel, mas não necessariamente tem reconhecimento popular. A eficácia não, ela cumpre o seu papel e ela tem o reconhecimento popular, tem aceitabilidade, digamos assim. Então, uma pregação eficaz, ou seja, uma pregação que cumpre seu objetivo e tem reconhecimento, tem assertividade, o que diferencia não é a eloquência, mas é a fidelidade às Escrituras e a dependência do Espírito. Então, como ponto de partida ou como motivação, a gente já deve saber que a pregação ela é uma obrigação de todos nós, Nós somos capacitados por Deus como crentes para anunciar as boas novas. Todos nós devemos ser anunciadores das boas novas, não apenas aqueles ditos profissionais, Os profissionais da fé, digamos assim. Não, todos nós somos obrigados, desde que levemos em consideração desde já a fidelidade às Escrituras e a dependência do Espírito Santo. Então, quando nós compreendemos essa verdade, nós vamos perceber que de fato nós fomos chamados por Deus para essa grande missão, a fim de sermos ou contribuirmos para a transformação das vidas preciosas para Jesus. Então, nessa lição, nós vamos mostrar que uma das marcas, da igreja, biblicamente falando, é o seu compromisso com a pregação, da palavra de Deus. Guarde isso, pregação da palavra. Então, uma igreja verdadeira, ela valoriza a mensagem das Escrituras, E ela coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ela ensina. Vá guardando essas observações aí. Também é por meio da pregação bíblica que o mundo pode conhecer Cristo. Então, além disso, uma igreja genuinamente bíblica, irmãos, ela prega no poder do Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo é quem capacita. Ela não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Também uma igreja bíblica, ela traz esperança àqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro, que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Então hoje nós vamos frisar essas verdades. E também com base no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, nós vamos observar que uma igreja bíblica, ela também não busca glória própria, tá certo? E nós vamos refletir sobre a verdadeira característica da pregação da igreja e também abordar o perfil de uma igreja que sabe aproveitar as oportunidades para evangelizar, ganhar vidas para Jesus. Primeiro, queridos, eu quero mostrar a vocês desde já uma igreja que não busca a própria glória, Então, a igreja primitiva foi uma igreja que enfrentou grandes desafios
foi uma igreja que enfrentou perseguições, que enfrentou oposições, mas ela permaneceu fiel à sua missão, que era de pregar o evangelho, tá certo? A missão de pregar o evangelho, que nós também temos, não é, essa missão no dia de hoje, tá certo? Nos tempos de hoje. Então a igreja nasceu em poder no dia de Pentecostes, mas a sua principal missão sempre foi anunciar o evangelho. Tomando ali por base a cura do coxo, né, lá na porta formosa do templo, lá em Atos capítulo 3, do versículo 1 a 10, ela chamou a atenção do povo, mas Pedro e João, eles aproveitaram aquele momento para falar acerca das escrituras sagradas. Né? Então a fidelidade à pregação do evangelho é o que caracteriza uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Nesse texto, né, de Atos capítulo 3, do 11 ao 19, nós vamos aprender aqui com Pedro, né, como a igreja primitiva lidava com as oportunidades para evangelizar e manter o foco dela em Cristo. Tá certo? Não era uma igreja que trabalhava só a sua parte interna. E aí eu quero fazer uma observação antes que algum professor erre a abordagem da lição. Não é que focar as atividades internas seja um pecado. Não é pecado. Tá certo, irmãos? É assim, ó. Nós temos responsabilidades com aquelas pessoas que aceitam a Jesus, não é? Nós temos responsabilidade, nós temos obrigação de cuidar daquelas pessoas que aceitam Jesus, nós temos obrigação de ganhar almas, mas nós também temos obrigação de cuidar das pessoas que já ganhamos. A questão aqui é que eu vou mostrar aos irmãos que a igreja primitiva, ela não perdia o foco, não é? Quando o assunto era evangelizar. Então, conforme o pastor Josué Gonçalves ele afirma, a igreja recém-nascida, ela não possuía muitos bens materiais, nem tampouco ela possuía relevância, não é? E influência política. Mas era, contudo, uma igreja cheia do poder de Deus. Tá certo? Era uma igreja que cumpria bem o seu papel. Então, dentro dessa questão aqui, de uma igreja que não busca glória própria, nós vamos ver algumas verdades. Primeiro, a pregação do evangelho, ela é uma das evidências claras, não é? Mais claras que de uma igreja que está comprometida com a fidelidade às escrituras. Então, ao longo da história da fé cristã, não é? Então, essa verdade de estar comprometida com a fidelidade às escrituras, elas têm se mostrado inegociável. Não é? Então, desde dos primórdios da igreja em Jerusalém, nós podemos observar que os apóstolos não apenas anunciavam a mensagem de Cristo, mas eles o faziam com coragem, clareza e também cheios do Espírito Santo. Um exemplo notável, não é, se encontra na segunda pregação do apóstolo Pedro, conforme Atos capítulo de número 3. Se a gente analisar Atos capítulo 3, nós vamos observar que naquela oportunidade o apóstolo Pedro ele reafirma com firmeza a centralidade, não é? Ele reafirma com a centralidade de Jesus como Messias prometido. Não é? Conforme Atos 3, do versículo 13 ao 15. Ele chama o povo ao arrependimento sincero e anuncia a esperança de tempos, não é? de refrigério vindos da parte do Senhor, conforme Atos capítulo 3 e 19. Então essa pregação ela não era fruto, não é, de um discurso humano persuasivo meramente. Era uma manifestação viva, não é, da atuação do Espírito que conduzia a igreja, não é, que estava nascendo na sua verdadeira missão. Tá certo? Então a gente observando as características
da pregação do apóstolo Pedro, a gente vê como era importante, não é, a atuação da igreja, reafirmando, vou repetir aqui, com firmeza a centralidade de Jesus Cristo como Messias prometido e chamando a atenção do povo para o arrependimento e ao mesmo tempo mostrando os tempos de refrigério, vindos da parte do Senhor. Também dentro desse contexto a gente pode observar a missão essencial da pregação da igreja, que a missão essencial da pregação da igreja é exaltar Cristo. Então, o milagre da cura do coxo lá na Porta Formosa, de Atos capítulo 3, ela serve como ponto de partida para o sermão pregado, o sermão evangelístico pregado pelo apóstolo Pedro. O que poderia ser um momento de exaltação pessoal do apóstolo Pedro, porque ele foi instrumento de Deus para a operação daquele milagre, na verdade o apóstolo Pedro utilizou como uma oportunidade de glorificar a Cristo, glorificar Jesus Cristo. Então isso é um exemplo para os dias de hoje, né, irmãos? Onde a sensação, parece que se as pessoas não forem citadas, se elas não forem colocadas no rol da fama, parece que a pregação não teve êxito. Não é? Observando a igreja em Jerusalém, a gente vai ver que isso é o contrário. O apóstolo Pedro podia se exaltar, mas ele preferiu exaltar a Jesus Cristo. Então a igreja fiel, ela não se gloria das suas realizações, dos seus dons, não é? Ou carismas. Ela aponta para Cristo em tudo que ela faz. Não é? 1 Coríntios, do 29 ao 31, confirma isso, né? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a igreja fiel à pregação, ela não prega prosperidade ou autoajuda, ela anuncia Jesus crucificado e ressurreto. 1 Coríntios 2:2 diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Também outra verdade, outro ponto, aliás, da nossa lição, é a igreja que prega as Escrituras, tá certo? Então, mais algum reforço ao que eu estou falando, as Escrituras, elas revelam Deus. Então, a igreja, ela deve pregar as Escrituras. Às vezes, eu vejo que algumas igrejas são alvos de críticas, não é? Algumas igrejas são alvos de críticas na internet, nas mídias sociais, porque as pessoas frequentam essa igreja, ou mesmo elas publicam as suas pregações, e ela não tem como foco principal a Bíblia. Ela tem como foco principal, de forma enganosa, inclusive, supostas revelações extra-bíblicas. Então, a pregação, a igreja, ela foi chamada por Cristo para pregar as Escrituras, porque as Escrituras revelam Deus, e o objetivo da pregação é revelar Deus. Então, segundo a pregação de Pedro, lá de Atos de 11 ao 26, Atos 3, de 11 ao 26, ela é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo Pedro, como eu já disse, ela é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Se a gente pegar Atos capítulo 2, inclusive, lá em Atos capítulo 2, após o dia de Pentecostes, nós vamos observar que a pregação de Pedro, onde quase 3.000 almas se convertem, ela é uma pregação também completamente bíblica. Agora, Atos capítulo 3, a gente também vai ver que o apóstolo Pedro, ele usa trecho das Escrituras para fundamentar sua pregação. Ele cita Deuteronômio, capítulo 18, né? Lá no versículo 23 de Atos 3, ele cita Deuteronômio, capítulo 18, do 15 ao 19. Ele cita no versículo 25, Gênesis 22, 18. Não é? Então, ele cita os Salmos, lá no versículo 18, ele cita o Salmo 22.
Lá no versículo 18 também, ele cita o livro do profeta Daniel, capítulo 9 e versículo 26. Então você vai ver que a mensagem do apóstolo Pedro era uma mensagem bíblica, completamente bíblica, não é? Então, além disso, o apóstolo Pedro, ele mostra que Deus sempre esteve presente, agindo na história do seu povo, conforme Atos capítulo 3, versículo 13. E da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos, não é? Da mesma maneira que os homens de Deus falavam. Então, primeiro ponto é que as escrituras, não é, elas revelam Deus. Segundo, as escrituras também testemunham de Jesus, por isso que a gente deve pregar elas. As escrituras, toda a Bíblia Sagrada, o centro principal das escrituras é a Bíblia, né? É Jesus, aliás, é Jesus Cristo, me perdoe. O centro principal da Bíblia, o tema central, o tema principal é Jesus Cristo. Então toda a escritura aponta para Cristo. Cristo disse que as escrituras davam testemunho dele, lá em João capítulo 5, versículo 39. Cristo indiscutivelmente é o centro da Bíblia. Então essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo as suas próprias palavras, lá em Atos 3 e 18, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Então a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já havia sido preditas pelos antigos profetas. Não era algo que já tinha sido predito. Também devemos pregar as Escrituras porque as Escrituras confrontam o pecado. Então a verdadeira pregação, ela também mostra o problema do pecado e confronta o pecado, não é? No texto citado de Atos 3, o apóstolo Pedro ele usa o grego metanoeo, não é? Traduzido aqui como arrependei-vos, não é? Então essa palavra, além de já conhecido no sentido de arrependimento, ela também significa mudança de mente, mudança interior, né? Especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Então a pregação bíblica, ela deve confrontar o pecado e exigir uma mudança radical dos seus ouvintes, não é? Isso chega a ser nas Escrituras Sagradas uma sentença. Por exemplo, lá na carta a Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, está bem claro na Bíblia Sagrada que Deus diz: lembra de onde, do local de onde você caiu, e arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, o próprio Deus confronta e ele chama as pessoas, os ouvintes, ao arrependimento dos pecados, né? Ou seja, a uma mudança de vida. Também a igreja que prega, a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja que pregava no poder do Espírito. Preste atenção, irmãos, que primeiro nós temos, primeiro eu falei sobre as Escrituras Sagradas. Por quê? Por que primeiro eu falei das Escrituras Sagradas? Porque o único dom que Deus nos deu autoridade para julgar foi o dom de profecia. E a maneira como a gente deve julgar também, Deus não só deu a capacidade, como ele disse como. A gente não julga o dom de profecia segundo o nosso entendimento. A gente julga segundo a Bíblia Sagrada. Então a maneira correta de julgar a pregação é observando a Bíblia. Por isso que a Bíblia deve ser o foco da pregação. Ela revela Deus, revela Jesus, ela confronta o pecado. Agora, também a igreja, além das Escrituras, não pode ser uma coisa e outra. Ou outra. Eu vou lembrar aqui uma frase para os irmãos. Não é? Por exemplo, a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Por que graça e conhecimento? A Bíblia não diz graça ou conhecimento. Ela diz crescer na graça e no conhecimento. Tá certo? Por quê?
Vamos lá, muita graça sem conhecimento, ela gera emocionalismo. E aí eu quero deixar claro para vocês que eu sou crente, pastor de igreja, batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, e eu creio na atualidade dos dons espirituais, que são santos, tá certo? E são previstos na Bíblia Sagrada. Então, irmãos, são previstos na Bíblia Sagrada. Então, nós temos que crescer na graça. Mas a Bíblia não fala o conhecimento, ela diz antes crescer na graça e no conhecimento. Muita graça sem conhecimento é emocionalismo. E por que não dizer algumas mentiras, algumas falácias? Muito conhecimento sem graça gera formalidade. Então eu falei da pregação baseada nas escrituras e agora eu quero falar da pregação tomando também no poder do Espírito. É um i, é uma soma e não um ou. Não é uma opção, uma coisa ou outra, não. São os dois unidos, tá certo? Então, quando a igreja prega no poder do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito capacita o mensageiro. Não é? Então a gente não pode se esquecer que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando ele pregou a mensagem de Atos capítulo 3. Isso é muito evidente, não é? Com o uso do verbo aí, ó, atenizou, que é traduzido por fixar os olhos. Na passagem de Atos capítulo 3 e 4, que diz, e Pedro com João fitando os olhos nele. Não é? O Strong ele explica que no Novo Testamento esse termo ele é utilizado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos, não é? Ou milagrosos. Então ali, ó, o Espírito Santo, com certeza, o apóstolo Pedro estava na dependência, capacitado pelo Espírito Santo naquele momento. Acerca do termo fixar os olhos. Então essa mesma expressão, ela também é utilizada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo. Não é? Lá em Atos 14, 9, quando ele olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra. E o homem foi curado através do apóstolo Paulo. Não é? Da mesma forma, em Atos 13, versículo 9, quando o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas e repreendeu. Né? Então, retomando o episódio de Pedro, isso mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também ele estava ungido para pregar. Então, o Espírito Santo é quem inspira, não é? E dá poder à pregação da palavra. Então, pregar não é simplesmente fazer um discurso, tá certo? Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e também unção do Espírito Santo de Deus. Um outro fator aqui da pregação cheio do Espírito Santo é que o Espírito Santo glorificará Jesus, tá certo? Então, quando estamos na unção do Espírito Santo, nós não glorificamos homens ou objetos ou situações ou qualquer outra coisa diferente de Jesus, porque o Espírito, ele conduz até Jesus. Então, o Espírito nunca chama atenção para si mesmo, né, irmãos? Ele sempre aponta para Cristo. Então, é exatamente o que a gente vê na cura do paralítico da Porta Formosa em Atos 3. Não é? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não poderia aceitar ser o centro das atenções. Então, ele mesmo deixa claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Lá em Atos capítulo 3, versículo 12, diz, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Ou seja, não foi por mérito deles, foi Deus quem curou. Né, irmãos? Quem cura não é o homem. Inclusive, a gente tem que aprender a corrigir alguns termos que são usados na igreja. Fulano tem um dom de cura. Não tem. Não tem. O dom de cura é um dom espiritual.
é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E aí eu vou lembrar uma matéria da escola dominical. Ele é dado pelo menos para 3 objetivos. Primeiro, vamos lá, primeiro, para que o nome de Deus seja glorificado. Segundo, para a confirmação da pregação da palavra. Terceiro, para que a igreja seja edificada, tá certo? E ele é dado em momentos específicos, conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, nenhum homem possui os dons de cura, tá certo? Os dons de cura é um dom específico, não é? E exclusivo do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca no homem, não é? Coloca o homem como centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de mero discurso humano, porque bíblico não é. Tá certo? Então, a igreja que prega a esperança vindoura. Então, eu falei das Escrituras, eu falei da direção do Espírito Santo, agora eu vou falar da esperança vindoura, que é, não é, irmãos, o céu, não é verdade? Salvação em Cristo. Então, primeiro, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Então o apóstolo Pedro, ele já havia exortado seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se da geração perversa, na pregação lá de Atos capítulo 2, no versículo de número 40. E agora ele reconhece que aquela também era uma geração ignorante, não é? Ou seja, era uma geração desprovida de conhecimento. Não é aquele ignorante no sentido de ser estúpido. Não, é aquela ignorância no sentido de ser desprovido de conhecimento. Era uma cultura indiferente, insensível, não é, para a realidade espiritual. Então, nesse sentido, era uma geração sem esperança. Então, a insensibilidade às coisas espirituais, ela é uma marca daqueles que não conhecem Deus, tá certo? É essas pessoas que a mensagem da cruz, é para essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Também é a promessa da segunda vinda. Então, concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Não é? Ele deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, conforme Atos capítulo 3 e 19. Por um lado, os ouvintes dos apóstolos, do apóstolo já podiam experimentar a bênção, né, prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. A bênção já era, portanto, uma realidade. Por outro lado, as palavras do apóstolo Pedro olham para o futuro, não é, apontando para um refrigério dos últimos dias, que conforme foram prometido para Israel. Então, trata-se da futura restauração de todas as coisas. Então, a igreja, ela tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança, tá certo? Essa é uma realidade que, no tempo de Deus, ela vai se cumprir. Glória a Deus. Também, vamos ver aqui a verdadeira característica da pregação da igreja. Vamos reforçar um pouco mais, não é? Então Pedro recorre à ignorância do povo, tá certo? Ele reconhece a ignorância do povo, mas não omite a verdade, tá certo? Assim, vocês não sabiam, mas agora saibam, não é? É mais ou menos isso que ele faz. Vocês não tinham conhecimento, mas a partir de agora saibam, lá em Atos capítulo 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não é? Conforme Isaías, não é? Como crerão se não há quem pregue? Não é, irmãos? Então, assim, como é que alguém vai saber da palavra se ninguém falar? Então, eles eram ignorantes, mas o apóstolo Pedro foi lá e falou a verdade. Vocês precisam se arrepender, se converter, para que os seus pecados sejam apagados. Então, a igreja fiel, ela confronta o pecado, não é? É lógico que não estou falando de, como eu já usei há pouco tempo o termo, estupidez. Estou falando de brutalidade. Estou falando de amor pelas almas.
tá certo? A igreja, ela não tem, a igreja fiel, ela não tem medo de pregar contra o pecado. Ela chama os pecadores ao arrependimento com amor, tá certo? Mas com firmeza, conforme Jesus ensinou. Lá em Lucas 24, versículo 47, diz: E em seu nome se pregasse arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações. Então, Atos capítulo 3, do 11 ao 19, nós temos um modelo claro de uma pregação sem vaidade, de uma pregação centrada em Cristo, né? Que clama por arrependimento. O apóstolo Paulo, ele exorta lá em Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse sentido, vamos ver aqui algumas características da igreja verdadeira, né? Da igreja bíblica, reforçar algumas características da igreja verdadeira quando o assunto é a pregação do evangelho. Primeiro, ela rejeita a glória humana. E aí, isso aqui serve inclusive de resumo, a lição, como eu já disse a vocês, Pedro ele percebe a admiração do povo para ele, mas ele rejeita qualquer forma de idolatria. Ele diz no início lá de Atos 3:12, ele diz: porque olhas tanto para nós? Né? Então a verdadeira igreja, ela sabe que os dons e os milagres são meios, não fins. Tá certo? Herodes aceitou a glória dos homens e foi ferido por um anjo, lá em Atos 12, né? De versículos 21 ao 23. A glória, irmãos, guardem isso. A glória pertence exclusivamente a Deus. É por isso que a gente deve dar glória a Deus. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei. Né? João o Batista, ele disse, lá em João 3:30, ele falou: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então a igreja fiel, ela não busca reconhecimento humano. Como eu já falei, agora estou reforçando mais uma vez. Ela vive para glorificar Deus em tudo. Não é? Outro fato importante a ser observado é que essa cura não reflete nenhum tipo de antropocentrismo. Não é? Deus e não o homem está no centro da cura. Não é mérito humano nela. Não é? Pois assim como aconteceu na primeira pregação de Pedro, lá de Atos 2, do versículo 14 ao versículo 40, nessa segunda pregação também tem parte uma experiência dada por Deus. Não é? Na primeira pregação, o ponto de partida foi o batismo no Espírito Santo. Não é? Na segunda pregação foi a cura do paralítico. Tanto em um caso como em outro, o Espírito é o agente que está por trás desses eventos. É o Espírito Santo quem glorifica Jesus no meio do seu povo, como eu já expliquei aos irmãos. Segundo, é uma igreja que exalta Cristo em todas as coisas. Pastor, está repetindo? Vou repetir. Tá certo? É importante a gente fixar isso. E tanto falar, as pessoas aprenderem. Então, Pedro apresenta um resumo poderoso da cristologia apostólica. Jesus como servo de Deus. Tá certo? Fazendo ali um paralelo de Atos, capítulo 3, com Isaías 52. Como santo e justo, paralelo de Atos 3 com Isaías 53. Como autor da vida, paralelo de Atos 3 com João, capítulo 1, versículo 4 e Colossenses 1:16. E como ressurreto dos mortos, paralelo de Atos, capítulo 3 e 15 com Romanos, capítulo 6 e 9. Então, a fé no nome de Jesus operou a cura, tá certo? Confirmando que Jesus, ele é a única fonte de salvação e poder que nós devemos levar em consideração. Então, o foco da pregação não está no milagre, tá certo? Mas na pessoa e na obra de Cristo, para que em tudo, não é, irmãos, tenha a preeminência. Então, uma igreja centrada em Cristo, ela não substitui o evangelho pelos modismos da psicologia positiva, do entretenimento. Outro dia eu pregava num lugar e eu descobri um homem que apertava aqui, numa veia que tinha aqui, eu nem sabia disso,
para a pessoa desmaiar e ele dizer que era poder de Deus. Eu disse, não, senhor, aqui não, está repreendido em nome de Jesus. Né, irmãos? Então, Cristo é o centro da pregação. Também, ó, uma igreja é uma igreja que confronta o pecado com a verdade. Então, como eu já disse aos irmãos, Pedro não esconde a culpa do povo. Vós entregastes e negastes, mataste o autor da vida. Mas também ele reconhece a ignorância do povo, não é? Conforme Cristo declarou lá em Lucas 23:34. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, ou seja, eles são ignorantes. Então a pregação fiel, ela não suaviza o pecado, ela revela sua gravidade à luz da cruz. Efésios 5:11 diz, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Né? Então a igreja que deseja ser fiel ao Evangelho deve resistir à tentação de adaptar sua mensagem ao gosto do mundo. Né? Também a igreja que prega o Evangelho genuíno, ela anuncia a mensagem do arrependimento. Tá certo? Ela não deixa de falar sobre arrependimento. E aí eu vou falar para os irmãos novamente que arrependimento nada tem a ver com choro ou arrepio. Às vezes a gente sente um arrepio, né, irmão? A presença do Espírito Santo, quem já sentiu sabe que às vezes pode trazer essa sensação. E as lágrimas fazem parte, são consequência, mas não é uma motivação. O arrependimento está no coração, é a mudança da mente. Não é? Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então o arrependimento é mais do que remorso, é mudança de mente, de coração, é mudança de direção. Então a conversão através da ação do Espírito Santo, não é? E a pregação do Evangelho é necessária para que os pecados sejam apagados e o tempo de refrigério venham. Então a mensagem do arrependimento ela foi o centro, não é? do ministério de João Batista, lá de Mateus, conforme Mateus 3:2, de Jesus, conforme Marcos 1:15, dos apóstolos, conforme Atos 2:38 e 17:30, por meio do Espírito Santo, não é? Somente através da atuação do Espírito Santo é que o coração humano pode ser regenerado e despertado para a vida espiritual e capacitado a responder o chamado de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 7:10, ele diz, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Né? Então a igreja fiel prega o evangelho completo, tá certo? Cruz, arrependimento, conversão e perdão. Também a igreja, né, que prega o evangelho é uma igreja que espera o anúncio do tempo do refrigério. Então o apóstolo Paulo, ele afirmou, para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse refrigério, ele aponta tanto para a presença do Espírito Santo no presente, como é um termo escatológico, né? Ou seja, faz menção ao retorno de Cristo. Então a igreja fiel, ela prega o evangelho com os olhos no futuro glorioso. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja fiel, ela vive entre o já, né, da salvação, a salvação é para já, e o ainda não da glorificação, ou seja, está no processo da santificação, da glorificação, não é? Anunciando a bendita esperança da vinda de Cristo. Então o episódio lá de Atos capítulo 3 mostra que o milagre abriu, portas, não é? Mas a prioridade era o que? Pregar, anunciar a Cristo, tá certo, irmãos? Anunciar a Cristo. E aí, ó, também uma igreja que prega a verdade, ela não deixa de aproveitar as oportunidades, não é, irmãos, para evangelizar. Era uma característica também da igreja em Jerusalém. Então, a reação do povo diante do milagre, operado por meio de Pedro,
do apóstolo Pedro e do apóstolo João revela como Deus pode usar, né, alguns eventos extraordinários para atrair a atenção das pessoas e abrir portas para a pregação do Evangelho. Então a igreja não deve se distrair com os aplausos, não é, irmãos? Nem se desviar da sua atenção, da sua missão principal. Pedro não desperdiçou a ocasião. Diante da multidão, não é? Da multidão admirada, ele apontou imediatamente para Cristo. Então a igreja cheia do Espírito, ela reconhece os momentos preparados por Deus para evangelizar. E ela age, né, irmãos, com sabedoria, mas também com ousadia e discernimento. Né? 3 palavras interessantes que já hoje eu citei para um servo de Deus. Sabedoria, ousadia e discernimento não pode faltar na nossa vida. Então, nesse sentido, ó, a igreja transforma milagre em proclamação. Então, os apóstolos Pedro e João, eles estavam indo ao templo para orar. Mas Deus havia preparado um momento de impacto evangelístico. Então, após o milagre, ao ver o povo se ajuntando, Pedro, ele aproveita a ocasião para pregar, conforme Atos capítulo 3, versículos 11 e 12. Então, uma igreja cheia do Espírito, ela discerne o tempo de Deus e responde com prontidão, não é? Colossenses 4 e 5, portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, não é? E a sensibilidade ao mover de Deus é uma marca de uma igreja viva e também uma igreja que ama a obra missionária. Então, também é uma igreja que transforma milagre em proclamação. Você observa que o apóstolo Pedro, ele não transformou o milagre em um espetáculo, ele transformou numa mensagem. Não é? Em vez de buscar fama, ele apontou para Jesus como verdadeiro autor da cura. Então, sinais e prodígios são sinais indicadores, mas não o destino final. A função deles, assim como a nossa, é confirmar a palavra. Então, a igreja, ela não manipula os milagres, ela usa como ponte, usa os milagres como ponte para anunciar o evangelho. Até porque se forem dons, se forem fruto de dons, eles vêm como um dos objetivos, a confirmação da pregação da palavra. Segundo o autor da lição, ele diz, assim como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo demonstrou que sua pregação era por palavras e não por obras. Tá certo? Conforme 2 Coríntios 2 e 4. Então nós vemos que a verdadeira pregação precisa ser da palavra e do Espírito, conforme eu já expliquei aos irmãos e estou reforçando aqui. Também, uma igreja que prega com ousadia e clareza. Tá certo? Então a gente não pode pregar nada obscuro, tem que ser claro na nossa mensagem, né? Então, diante de um povo curioso, o apóstolo Pedro não se esquivou da verdade. Ele confrontou, chamou arrependimento e apresentou a esperança. Tá certo? Ele não falou para agradar, ele falou para transformar. Então, a ousadia da igreja vem do Espírito Santo e da convicção na palavra. Tá certo? Então, a clareza da mensagem, ela deve alegrar a igreja, porque a clareza da mensagem, ela reflete uma vida alicerçada nas Escrituras. Então, a igreja que evangeliza, ela precisa falar com verdade, tá certo? Com compaixão e poder. A gente tem que falar com clareza, né, irmãos? Então, Atos 4 e 20 diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tá certo? Então, o autor da lição, ele diz, a pregação não era algo meramente abstrato, tá certo? Ele demonstrava pelo poder do Espírito que Jesus havia ressuscitado e que, portanto, continuava vivo, ou seja, tinha convicção, tinha ousadia, mas tinha clareza também, tá certo? As pessoas sabiam que tinha base nas Escrituras, não é? Então, também é uma igreja que vê cada oportunidade como uma porta missionária. Então, o episódio lá de Atos capítulo 3,
ele mostra que qualquer contexto, né, pode se tornar um campo missionário. Então, uma cura, uma crise, uma reunião ou uma simples conversa pode ser uma grande porta aberta para que a obra missionária seja feita. Então, Jesus fazia isso em poços, em casas, não é, em ruas. É só a gente ler lá, por exemplo, João capítulo 4 ou Lucas capítulo 19. Então, a igreja, todos nós, precisamos estar atentos às portas que o Senhor abre. Tá certo? 1 Coríntios 16 e 9 diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Então, ser igreja é viver em missão todos os dias e em todos os lugares. Nós fazemos missões a todo instante para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que lição maravilhosa, irmãos! Quantos ensinamentos, quantas verdades maravilhosas. Então, nessa lição a gente viu aqui a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiel à exposição do texto sagrado. Né? O apóstolo Pedro, mesmo sendo um simples pescador, não é, com a gramática e conhecimento limitado, ele sabia expor com maestria as escrituras santas. Então, da mesma maneira que ele, nós devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, para sermos exitosos, não é, no ministério da palavra de Deus. Então, uma igreja bíblica, ela é uma igreja que vive e ela sabe expor as Sagradas Escrituras. A igreja primitiva, nesse contexto, ela serve como modelo de fidelidade ao Evangelho, não é, centrada em Cristo, guiada pelo Espírito Santo e comprometida com a missão da igreja, tá certo? Em Atos 3, nós observamos que os milagres, eles não desviam os apóstolos de seu propósito, que era exaltar Cristo, não é, e conclamar o arrependimento, conclamar ao arrependimento. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, nós aprendemos aqui que ela vive para glorificar Deus, que ela prega com ousadia, que ela denuncia o pecado, não é, com amor, e anuncia a esperança em Cristo, tá certo? Ela reconhece também cada situação como uma oportunidade missionária. Irmãos amados, a igreja atual, com essa lição, ela é desafiada a retornar a esse compromisso. Ser verdadeiramente uma igreja profética, uma igreja bíblica, uma igreja sensível ao Espírito, não é, dedicado à salvação das almas, não é, e com isso impactando o presente e preparando o caminho para os tempos de refrigério do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa abençoada lição. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, que oportunidade que nós temos da parte de Deus de trazer mais grandes ensinamentos aos nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Você que é professor, motive os alunos, promovam a campanha de evangelização dentro da igreja para trazer os alunos para a Escola Bíblica Dominical, tá certo? Peça ajuda aos alunos para eles, não é, também se mobilizarem nesse propósito. Cada aluno um missionário, trazer mais um novo aluno ali para a escola dominical. Se prepare, procure outros subsídios, os alunos também estudem e que todos tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 4. Paz do Senhor, queridos, e um forte abraço a todos.